Algumas pessoas ficam entediadas só de pensar em ler. Outros veem na leitura um prazer único. Mas gostando ou não, todos nós precisamos ler. O nosso mundo é um mundo escrito. E esse mundo escrito contempla dentro dele muitas possibilidades entre significante e significado. É lendo, relendo e refletindo que essas possibilidades se tornam mais claras para nós. Ler é criar mundos, é recriar mundos. É conhecer a realidade, conhecer outras realidades, entender, compreender, aprender, se surpreender. Ler é como viver várias vidas em uma só. Para quem gosta de ler, todo dia é dia de livro. Novos, usados, emprestados, trocados, presenteados. E é comum ouvir de alguém: você vai ler tudo isso? Bom, para alguns, livro é como o ar que se respira. E olha só, a gente não diz tudo isso de ar no mundo. Você vai respirar tudo isso? Claro que não, ô Pascácio. Ter uma pequena coleção de livros ou uma biblioteca pessoal não significa dar conta de ler tudo. Simplesmente porque uma vida não dá tempo para se ler tudo que a gente quer, gosta ou precisa. Então, ler implica em certas escolhas sobre o que ler e também estar receptivo aos desdobramentos dessa escolha. O que eu quero dizer é que quando nós lemos os livros também nos leem. Nós dialogamos com os livros. Eles nos remetem a novas leituras e outras, mais outras e depois outras. Os livros nos deixam uma trilha de migalhas de pensamentos e letras que nos leva à biblioteca da nossa própria vida. Então, os livros nos leem e nos conectam, interconectam e interseccionam o que nós lemos com o que nós pensamos, com o que nós sonhamos, com o que nós inventamos e, claro, com o que nós somos. Uma leitura chama outra e todas chamam por nós, tá ligado? A poetisa Emily Dickinson escreveu que não há melhor fragata que um livro para nos levar a terras distantes. Bem, eu acho que quando nós desembarcamos nessa terra distante, os livros nos tornam mais maduros, mais sábios, mais conscientes. Bem, ler é um exercício mental e intelectual tão importante para a alma quanto andar e correr são exercícios para o corpo. Ler e correr dependem de tempo, disposição, vontade. Então leia no seu tempo, no seu ritmo. E de princípio leia o que você gosta. Depois de ler o que você gosta, passe a ler o que você precisa. Mas como assim o que eu preciso? Eu quero dizer que algumas experiências de leitura são tão extraordinárias que é desperdício viver essa vida sem ter lido alguma dessas obras, tá ligado? E dentre essas obras estão os clássicos. Que tal aventura e mitologia juntos? Partiu ler a Ilíada de Homero. Ou que tal uma aventura que fala sobre a condição humana, sobre vida, sobre ilusão e realidade e até mesmo sobre o peido. Peido, cara, olha como a língua portuguesa é sonora. Peido. Então, tudo isso tu tens no Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro da triste figura. Ou que tal fazer uma imersão no que é a natureza humana? Assim, em grande estilo, com refinamento. E por que não com ação, traição, paixão, crime, vingança, seja como drama ou comédia? Tudo isso tu tens em Shakespeare. Mas pega essa letra, da mesma maneira que tem horas que a gente curte assistir um filme cult, cabeça, como um Fellini ou um Godard, também tem horas que a gente só quer assistir o Homem-Aranha indo ou voltando para casa. O grande professor e educador Rubem Alves escreveu que a leitura se parece com a gastronomia. É uma delícia comer uma pizza, mas a experiência de comer junk food
é bem diferente se comparada à experiência de provar sabores, temperos e harmonizações de uma gastronomia mais refinada, tá ligado? Então, ler também é uma alternância de densidades, cores, sabores, em maior ou menor profundidade e exuberância. Bom, eu não vejo nenhum impeditivo em estipular metas. Lembra da analogia que eu fiz entre leitura e corrida? Então, correr 1 km, 5 km, 10 km, uma maratona, podem ser metas para quem curte correr. Metas são motivadores importantes. Tu podes estabelecer uma meta de leitura. Ler 50 ou 100 páginas por dia, ou ler 10 livros em 2 meses. Beleza, mas cuidado. Ler, antes de tudo, é um ato voluntário. Não deixa que as metas de leitura roubem de ti essa espontaneidade. Se tu ainda não és um leitor assíduo, aos poucos tu vais ganhar o teu próprio ritmo de leitura. Se o teu ritmo de leitura é de um livro por mês ou por semestre, mas foi uma leitura que te fez pensar, repensar e de alguma maneira mexeu contigo, ótimo. Essa leitura já vai ter feito por ti muito mais do que 20 livros que alguém leu em um mês, sem nenhuma densidade e cuja relevância do que leu só alimentou a vaidade dessa pessoa de declarar que lê muito. Assim como muitas coisas boas da vida, em se tratando de leitura, o que vale mesmo é a qualidade. Caramba, que perguntinha mais sem vergonha! Eu tenho a tentação de te recomendar os livros que eu amo, mas olha só, o teu eu leitor também é uma construção. Eu já disse antes e reforço, lê o que tu curtes e fica receptivo para ampliar a tua leitura para novos temas, novas áreas, novas ideias. Como diz Cecília Meirelles, cria outros olhos para as visões novas. Leve em conta também que ler e produzir conhecimento e sabedoria nem sempre são tarefas fáceis. Pelo contrário, muitas leituras não produzem somente alegria e satisfação. Também produzem em nós uma certa angústia. Olha, não é à toa que grandes mitos da humanidade estão associados ao processo de conhecer. O conhecimento nos expulsou do paraíso. Pelo conhecimento, Fausto vendeu a alma ao capeta e Prometeu foi condenado ao castigo no Cáucaso. Então, conhecer é sair do alívio bálsamo da ignorância. E outra, se você é minimamente empático, dificilmente vai ficar impassível diante de obras como Crime e Castigo, Grandes Esperanças, Grande Sertão Veredas, Hamlet. Sem querer o risco de te indicar minhas leituras, eu recomendo que tu incluas na tua própria lista de desejos alguns clássicos nacionais e internacionais. Ler Machado de Assis, por exemplo, não é apenas uma experiência rica, é, para mim, a maior experiência de leitura ficcional em língua portuguesa. Assim como ler grandes clássicos da literatura universal também é viver experiências incríveis. Guerra e Paz, Os Miseráveis, Moby Dick, além das que eu já citei lá atrás. Também recomendo que tu incluas autores contemporâneos na tua lista, mesmo que, dentre tantos, tu acabes tendo que ser bastante seletivo. Ah, uma coisa muito importante. Cara, não exclui da tua lista poesia. A vida é muito áspera sem poesia. Como escreve singelamente Mário Quintana, poemas não têm pouso nem porto. Então, dá a oportunidade que eles deem asas à tua imaginação. E para além do universo ficcional, inclui também leituras não ficcionais. Mesmo que tu ames a ficção, é preciso ter olhos para o mundo real. E embora a gente até deseje que a realidade às vezes seja ficcional, é preciso encarar, ler e entender onde se vive e como se vive.
Ou seja, viver somente de ficção é alienação. Lógico que eu concordo que o livro é caro, mas dá um desconto para as editoras no Brasil. Muitas são pequenas, trabalham com uma margem de lucro muito pequena. O trabalho de editoração e publicação é complexo, desafiador, custoso. As editoras sofrem uma concorrência brutal com o varejo digital. Além disso, as editoras e livrarias lutam contra o fato de o Brasil não ter uma sociedade leitora, uma cultura em leitura. Pior ainda, faltam políticas públicas voltadas para o fomento à cultura em geral e da leitura em especial. A última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, organizada pelo Instituto ProLivro, aponta que, embora pese a relação entre renda e aquisição de livros, os principais motivos alegados pelos entrevistados para não ler são a falta de tempo para a leitura e o fato de não gostarem de ler. Qual é, né, meu chapa? Menos TV, menos videogame, menos celular e mais leitura. E vamos combinar. Existem possibilidades de acesso à leitura de baixo custo. Já visitou a biblioteca pública da tua cidade? Ou da tua escola ou universidade? Já foi a um sebo? Cara, tu não sabe o que é um sebo. Demorou. Sebo são as livrarias que vendem livros usados. E há sebos maravilhosos como o Sebo Multimania em Maringá, do meu amigo Cláudio Basques. Abraço, Cláudio! Também existem sites com acesso legal a livros digitais gratuitos, como a Biblioteca Mundial Digital e o Projeto Gutenberg. Os links estão na descrição desse vídeo. Se tu fazes parte do grupo de pessoas que consome cultura regularmente, especialmente livros, opta pela compra de livros direto das editoras. Prestigia também as livrarias e sebos e, se possível, te associa a um clube de leitura. Há vários grupos ativos de leitura espalhados Brasil afora. Encontra algum próximo de ti e, se o teu bolso permitir, faz assinatura de um clube. Na descrição do vídeo também te deixo algumas dicas. Olha só, o nosso apoio e engajamento pessoal ao fomento da cultura e da leitura são atos políticos muito importantes. Não bate na porta! Claro, cara, com certeza ler ajuda a transformar a realidade. Imagina a nossa visão de mundo sem os princípios de filosofia natural do Newton, sem a origem das espécies do Darwin, sem Shakespeare, sem Guimarães Rosa, sem a poesia da Cecília Meirelles, sem Freud. Cara, não Freud a paciência. Claro que ler ajuda a transformar a realidade. Ler é libertador. Um povo letrado é um povo que pensa e não é enganado facilmente, tá ok? Um grande brasileiro, grande educador, grande ser humano, chamado Paulo Régulos Neves Freire, dedicou a sua vida a difundir a importância da alfabetização, do letramento escolar e do letramento cultural que a educação proporciona. Freire escreveu um belíssimo texto chamado A Importância do Ato de Ler. Texto onde ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Pegou a letra? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A gente alcança a compreensão do texto fazendo uma leitura crítica. É preciso buscar perceber as relações entre texto e contexto. O Paulo Freire diz que é possível pensar uma síntese entre palavra e mundo, uma palavra-mundo. Aliás, de uma maneira bem parecida, Clarice Lispector diz: a palavra é meu domínio sobre o mundo. A partir do momento em que eu leio, eu crio
novas possibilidades de autocompreensão e de compreensão da realidade em que eu vivo. E se você estabelece consigo mesmo e com os outros uma perspectiva ética de viver em um ambiente saudável, com paz e justiça social, a leitura é um valor universal que vai te ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Já chega, cara. Partiu ler alguma coisa. Até mais e obrigado pelos peixes.